segundo bloco. Pessoal, nós fechamos antes o artigo 99, expor a perigo pessoa idosa. Nós vamos agora, conforme combinamos no bloco anterior, iniciar a abordar o artigo 100, tá? Que traz a configuração do crime punível. O que diz o artigo 100? Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo da idade. Ou seja, não permitir que a pessoa, por ter idade tal, possa ser contratada, nem com ser cargo de confiança, algo do gênero, na prefeitura, por exemplo. Não, ele não vai se esquecer da prefeitura porque ele tem 61 anos. Isso configura crime baseado no artigo 100 da lei. Tá? Segunda opção, negar alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Na verdade, para mim, a primeira e a segunda quase que se cruzam, mas a regra, tá, nos remete a poder interpretar de maneira distinta. Tá? Porque a primeira diz obter o acesso, não deixar ter acesso. E a segunda se remete a dizer negar a alguém. Na configuração doutrinária, permitiria interpretar quase que similarmente. Mas vamos entender dessa maneira. Ambos são crimes. Tá? Outra opção, recusar, retardar ou dificultar o atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. A pessoa chega no hospital, pessoa idosa, tá? Teria que ter uma prioridade, aí se retarda o atendimento, dificulta, mas em função de ser idosa. É uma pessoa preconceituosa contra idosos, que existe também. Nesse caso, se configura exemplo do crime do artigo 100. Opção 4. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida pela ação civil que alude à lei. Ou seja, retardar, frustrar, deixar de cumprir sem motivo específico a execução de ordem judicial, que, por óbvio, nós todos somos sabedores que as questões das pessoas com mais idade teriam algumas benefícios no intuito dessa questão. Em isso não ocorrendo, configura o crime do artigo 100. E recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis da postura da ação civil, ou seja, quando se recusar, tá, omitir dados técnicos que sejam necessários para a propositura de uma ação civil, em específico falando da questão de uma pessoa que esteja sendo defendida por alguém ou que seja impetrada em alguma situação, neste caso também configura a questão referência do artigo 100. Então, nessa situação, qualquer uma dessas opções que eu falei, obstar o acesso a cargo público, negar motivo de emprego ou qualquer trabalho. A questão, só para pegar o gancho que eu esqueci, a questão que diferencia a primeira opção da segunda é que a primeira fala diretamente da questão específica do cargo público. A segunda se trata da questão do emprego em geral. E só nesse ponto se diferencia. Por isso que eu disse doutrinariamente a similaridade é muito grande. Só muda a configuração da possibilidade dessa pessoa ocupar um espaço em algum lugar público ou na esfera privada ou na esfera coletiva em geral. Tá? A pena, em qualquer uma dessas situações, vai ser de 6 meses a 1 ano e multa. O artigo 102. O artigo 102 começa a nos trazer a abordagem em cima da apropriação e desvio de bens e rendas. Quem nunca ouviu falar de algum idoso que tem uma pessoa que é responsável por ela, que recebe aposentadoria por ela? É ilegal? Não, não é legal. Só que em muitos casos as pessoas se apropriam desse valor que era específico para cuidar do idoso e nem sempre chega para o idoso o valor. Ou se apropriam de bens do idoso, etc. Isso acontece. Então existe um regramento baseado no Estatuto do Idoso para que isso seja tipificado, tá, com punibilidade em acontecendo. Vamos lá, para o artigo 102. O que diz o artigo 102? Apropriar-se ou desviar bens provenientes de pensão, qualquer outro rendimento do idoso. Tá? Apropriar-se ou desviar. Tá? Mas eu sei de um conhecido meu que recebe pelo vô dele. Não, uma coisa é ele receber legalmente, ele está autorizado a receber pelo idoso. O idoso não tem condições de ele mesmo fazer essa retirada de valores ou esse recebimento técnico. Aí tudo bem, nós estamos falando de caso de se apropriar para absorver para o bem próprio e não revertê-lo para o idoso. Ou desviar, que é pior ainda, mas configura a mesma questão do 102. Tá? Então, para apropriar-se ou desviar bens e proventos de pensão, qualquer rendimento do idoso. O idoso tem um aluguel de uma casa que ele tem lá. Recebe depositado na conta dele. A pessoa vai lá e pega. Também configura. Tá? Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá? Então, o artigo 102, apropriar ou desviar bens ou recursos, etc. 1 a 4 anos e multa. O artigo 104, reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso. O fato de reter, ou seja, não disponibilizar ao idoso quando ele assim quer,
tá? E ter o cartão magnético, que é o cartão específico da conta bancária dele, ou do cartão de recebimento de benefícios, etc. Crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Olha que se isso fosse a levar a ferro, se tivesse todas as investigações necessárias, não faltaria cadeia, já falta assim, né? Faltaria cadeia por aí. Virando a página um pouco, ainda na questão da apropriação e desvio de bens e rendas. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fim de administração de bens ou daqueles dispor livremente. Pessoal, também é uma coisa que acontece. Induzir pessoa idosa, que muitas vezes está fragilizada por uma situação aqui ou acolá, a assinar uma procuração, outorgar procuração, dando plenos poderes à pessoa que está cuidando dela, ou respondendo por ela, ou né, fazendo esse meio campo técnico e burocrático, tá, para que ela possa vender os bens do idoso ou administrar como ele entender melhor. Tá? Tocar fora se quiser, vender por nada. Em isso acontecendo, pena baseada no artigo 106, reclusão de 2 a 4 anos. Tá bom? Artigo 106. Artigo 107. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Na verdade, o 107, ele segue uma linha de referência do 106, porque o 106 nos traz induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos. Aqui, claramente, o 106 ele faz referência às pessoas que não estão mais com as suas faculdades mentais 100% efetivas, ou seja, eles não têm mais 100% da capacidade de entender relativamente ou totalmente, em muitos casos, o que eles estão fazendo. Então, no 106, o camarada vai lá e induz, assina aqui a procuração. No 107, é coagir. Aí é fazer assinar a procuração sabendo o que é a procuração. Mas ele vai assinar por medo, por estar sendo coagido, sob ameaça de violência, sob ameaça de fazer algo pior com A, com B. Nesse caso, nós estamos diante de uma coação que é com o intuito central de lesar o idoso. Artigo 107, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Tá? Fica bem boa essa pena. O artigo 108, o último que nós temos a abordar em cima dessa parte dessa lei, diz o seguinte: lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Aqui é a situação que se pega o idoso que não tem discernimento dos seus atos mais e constrói toda uma sistemática para que consiga se lavrar um ato notarial, tá? Sem a devida representação legal, ou seja, estamos fazendo uma mutreta aí, perdão da palavra. Tá? Em se configurando a pena de reclusão de 2 a 4 anos, tá, pessoal? Então, essa foi a abordagem que nós tínhamos que fazer em cima, especificamente do Estatuto do Idoso, da Lei 10.741 de 2003, tá? Que é uma lei que veio para melhorar um pouco a questão do enquadramento dos crimes cometidos contra pessoas idosas, que infelizmente são muito corriqueiros no nosso Brasil. Tá? Logo em seguida, no terceiro bloco, nós vamos abordar a próxima lei. Até breve.